Hoje eu quero falar sobre livros favoritos que têm algo em comum, o trope de Found Family, ou a família encontrada. Oi, eu sou a Paloma e eu amo falar de livros aqui na internet, tanto que este é o meu canal. Espero que vocês estejam bem. E hoje eu queria vir falar com vocês sobre livros favoritos que têm algo em comum, justamente o que eu acabei de falar, que é o trope de Found Family, ou a família encontrada. E o que é esse trope, caso você não conheça? É justamente uma narrativa onde as personagens daquele livro se encontram e se reconhecem como uma família, mesmo que eles não sejam parentes de verdade. Explicando, amigos que se tornam mais do que amigos se tornam família e vão fazer de tudo para proteger essa família. Se eu pego algum livro para ler que tem esse tipo de trope, né, de família encontrada, ele já tem muito mais chance de se tornar um favorito na minha lista de livros favoritos. E eu separei aqui alguns livros favoritos, a grande maioria é fantasia, eu acho que só um que não é bem uma fantasia, e eu vim comentar com vocês o tipo de Found Family que a gente tem em cada um e por que é que eles se tornaram favoritos, além desse trope principal. Eu quero começar com um que não é exatamente uma fantasia, ele tá bem mais puxado pra ficção científica, mas, por incrível que pareça, ele tem esse trope, é um dos melhores que eu já li e é com certeza um livro favorito. E eu estou falando de A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Essa minha edição é gringa, mas ele já foi publicado aqui no Brasil pela Dark Side. Os 4 livros da série já estão publicados aqui, então se você quiser ler, já tem em português. Esse livro vai contar sobre vários personagens que se juntam numa nave espacial. Essa nave tem o objetivo de criar buracos de minhoca, que nesse livro eles consideram como atalhos, né, de uma galáxia a outra. E essa nave é responsável por justamente fazer esses atalhos. Só que as pessoas que compõem essa nave são completamente diferentes, eles têm espécies diferentes, e a gente vai acompanhar essa família se tornando família. Esse livro, mais do que uma ficção científica, é uma história sobre espécies diferentes, deixando de lado as suas diferenças para focar nas coisas que eles têm em comum. E juntos, gente, eles são maravilhosamente incríveis. Eu lembro que quando eu peguei esse livro pra ler, eu li num vídeo aqui do canal que foi justamente uma indicação da Gi lá do Abdução Literária. E eu lembro que eu comecei a ler e eu tava achando muito difícil porque eu tinha o e-book em inglês. Ele tem a linguagem bem complicadinha assim. E aí eu tive a brilhante ideia de ler enquanto eu estava ouvindo o audiolivro. Então assim, eu fui lendo os dois juntos. E foi uma das melhores experiências de leitura que eu já tive na minha vida. Essa daqui é com certeza a minha primeira indicação pra vocês. Se vocês querem uma boa ficção científica que tem uma parte humana, uma parte sentimental, uma parte linda, pega esse livro aqui que vocês não vão se arrepender. Eu ainda não li os outros livros da série, mas não precisa se preocupar porque cada livro tem uma história diferente. Apesar deles comporem uma série, cada livro tem uma personagem principal diferente. Então esse daqui é o que inicia tudo e é simplesmente maravilhoso. O segundo livro, acho que eu não preciso nem falar, ele deu uma hypada quando ele saiu aqui. Eu estou falando de A Casa no Marcerulho. Esse livro pode não agradar todo mundo, mas ele me agradou 100%, assim, eu não tenho um defeito pra falar sobre esse livro pra vocês. A Casa no Marcerulho vai contar a história do Linus, ele é o nosso protagonista, e ele é um assistente social, só que ele vive nessa vida super cinza, assim. Imagina aquele filme que é tudo preto e branco, é a vida do Linus. E ele tá vivendo a vida dele normalmente quando ele recebe a tarefa de ir para um orfanato para avaliar a situação das crianças que estão nesse orfanato. Só que quando ele chega nesse orfanato, que é justamente um orfanato que fica ali, né, no Marcerulho, ele percebe que essas crianças são mágicas. Ele já tinha um dossiê sobre essas crianças, tá? Ele sabe que elas são mágicas, mas ele não sabe o nível de magia que eles têm e como que é a vida deles ali. Só que ele começa a se envolver com essas crianças, ele fica hospedado ali naquela casa para avaliar a situação deles e ele vai se apaixonando por cada uma dessas crianças, sabe? E a vida dele vai finalmente sendo colorida. Pra mim, esse livro, assim, ele é muito essa definição de preto e branco para colorido. E eu amei, amei mesmo. Eu amo livros com criança, é uma coisa que sempre vai me agradar. Eu acho que todo livro que tem criança, uma criança que pode alegrar a história, tá? Calma, gente, tem uma condição aí. Todo livro que tem uma criança que pode alegrar a história vai sempre ser um pouco mais rico, sabe? E esse daqui não é diferente porque tem várias crianças. Todas elas são diferentes, mas ali naquela casa eles se reconhecem como família. Esse livro é impecável, gente. Já tem um novo volume que eu ainda não li, mas eu quero muito ler porque é da mesma série e tem uma coisa aqui muito legal com a pessoa que cuida dessa casa. Ah, enfim, maravilhoso, leiam. Essa daqui é pra quem gosta de criança. A minha próxima indicação
Tem o livro, mas eu também recomendo o filme pra vocês, que é o meu favorito. Entre o livro e o filme, eu prefiro o filme. Eu estou falando de O Castelo Animado, que faz parte de um box. Esse box foi lançado pela Galera Record, são 3 livros, mas esse daqui é de longe o melhor. Ele vai contar a história da Sophie, ela tem uma família ali numa cidadezinha, só que coisas acontecem e a Sophie tem que sair de casa. E nesse caminho dela, né, saindo de casa, ela acaba encontrando o Castelo Animado, que é a casa do famigerado mago. E quando ela entra nessa casa, porque ela não tem mais esperanças nenhuma de vida, ela decide entrar nessa casa, gente. Ela fala assim, ai, não vou perder nada, sabe? Então eu vou entrar aqui. Ela entra no castelo e ela conhece o Mago Howl, que na verdade é completamente diferente do que as pessoas falam. Ele é um cara jovem, um cara bonito, um cara ambicioso, e juntos eles vão formar uma família, até porque o Howl já tem uma família meio desconcertada nesse castelo. Esse livro pra mim é maravilhoso, ele tem algumas coisas diferentes do filme. O filme foi lançado pelo Estúdio Ghibli, que é um estúdio impecável, a gente sabe disso. Todos os filmes, todas as animações que eles fazem são incrivelmente belas e incrivelmente maravilhosas. A história desse é simplesmente impecável, gente, eu juro. Tudo desse livro é impecável. A Sophie e o Howl são um casal, assim, muito favorito pra mim. Eles são um casal que eu sempre lembro. A tela do meu celular é justamente o Howl e a Sophie. Então, assim, pra mim, O Castelo Animado é impecável. Ele é um livro bem completo, assim, se a gente for comparar um com o outro, mas eu acho que a personalidade dos principais é um pouquinho diferente. Eu prefiro eles no filme, mas ainda assim, essa daqui é uma leitura maravilhosa que vocês têm que fazer. É um livro super leve, despretensioso, que vai deixar aquele quentinho no coração. E se você tá procurando um romance, saiba que aqui nós temos migalhas de romance, tá? Ter migalhas de romance e gostar de ter migalhas de romance é toda uma outra história pra um outro vídeo, tá? Então, essa daqui é a minha terceira indicação pra vocês. O próximo é um super conhecido e eu nem vou me demorar muito nessa história, porque faz um tempo que eu li e eu acho que todo mundo, quando pensa em fantasia de Found Family, pensa nesse livro aqui. Estou falando de Six of Crows, da Leigh Bardugo. Esse livro é basicamente a junção de várias pessoas diferentes, vários jovens diferentes, que têm uma missão em comum e juntos eles acabam formando uma família. Eles lutam um pelo outro, além de lutar pela missão. É um livro maravilhoso de fantasia. Quando eu li, eu fiquei obcecada por ele. E agora, a editora que lança eles no Brasil tá lançando capas novas, colecionáveis, incríveis. Eu só não vou comprar as capas novas, gente, porque eu já tenho esse box aqui em inglês, que é maravilhoso. Mas se eu pudesse, eu comprava as capas novas em português também. Esse daqui, como eu falei, não vou me demorar muito, porque eu acho que a maioria das pessoas conhece. É uma fantasia mais antiga, assim como as outras duas que eu vou mostrar em seguida. Mas esse daqui eu lembro que me deixou muito ligada, muito conectada com cada uma das personagens, até porque nós temos diferentes núcleos dentro desse grupo. E também porque é uma fantasia um pouquinho mais sombria do que eu tô acostumada. Quando eu penso em Found Family, por exemplo, esses últimos livros que eu mostrei pra vocês, eu sempre penso em algo feliz, algo alegre, sabe? Todo mundo, ai, eu te amo, vamos formar uma família. E Six of Crows é um pouco diferente, eu sinto que ele é um pouco mais dark, mas não menos interessante e não menos quentinho no coração, sabe? Eu acho que mesmo sendo uma história mais sombria, ele ainda assim faz o papel de Found Family muito bem e a gente consegue se conectar com todas as personagens e com essa família no geral. Então essa é a minha indicação pra vocês também. Como comentei, as próximas duas indicações também são fantasias mais antigas, mas não menos importantes, tá, gente? Eu tô indicando vários livros de Found Family, mas esse trope sempre esteve com a gente. É que agora ele tá, assim, um pouquinho mais na mídia, vamos colocar, um pouquinho mais hypado. Mas ele sempre esteve com a gente. E a minha próxima indicação são as Crônicas Lunares. Eu peguei Cinder simplesmente pra ilustrar todos os livros da série, tá? Porque eu acho que a Found Family, né, a família encontrada, só vai acontecer mesmo no último livro, que é o Winter. Mas eu peguei Cinder porque se você for começar a história, você tem que começar do primeiro livro. As Crônicas Lunares são recontos dos contos de fadas, só que ficção científica. O primeiro, obviamente, é Cinderela, né? Só que Cinder. E aqui é onde começa tudo. A gente vai acompanhar a história dessa garota que vive nesse mundo totalmente futurista. E ela é parte ciborgue. Só que as pessoas não sabem muito disso. Ela se mantém escondida. A madrasta dela mantém ela escondida. Até que um dia ela acaba encontrando o príncipe desse império onde ela mora. E aí, gente, começa o caos. Uma série de confusões aí que ela se envolve. Pra no fim ela descobrir que é uma luta muito maior do que ela tava pensando. O segundo livro, que é Scarlet, o terceiro livro, que é Cress,
e o quarto livro, que é Winter, também são recontos de contos de fada. Então nós temos a Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel e a Branca de Neve. E juntos eles formam essas crônicas lunares, tá? Porque se passa na Lua, enfim, outros planetas. E eles formam essa série de ficção científica barra fantasia que também tem Found Family. Só que eu coloquei esses daqui na lista porque eu acho que eles são um pouquinho diferentes. Enquanto os outros livros, logo do início, eles já têm uma Found Family, esse daqui a gente vê essa família sendo construída ao longo dos livros. Porque nesse primeiro livro, por exemplo, a gente tem a Cinder e o interesse romântico dela. No segundo livro, a gente tem a Scarlet e o interesse romântico dela. No terceiro livro, a gente tem a Cress e o interesse romântico dela, que aparece nos outros livros. E em Winter, a gente também tem o interesse romântico da protagonista, mas lá a gente junta todas as pessoas nessa família. Então a gente vê essa família sendo construída e pra mim isso é maravilhoso. Eu lembro que eu fiz uma leitura conjunta dessa série, foi muito legal ler com vocês. São livros grandes, mas assim, super fáceis de ler, e eu tenho certeza que se vocês pegarem o primeiro livro, vocês vão querer ler os outros livros. E assim, a minha indicação pra vocês é toda a série das Crônicas Lunares. Eu, como uma boa fã de Meg Stiefvater, não poderia deixar de indicar Os Garotos Corvos pra vocês. Gente, esse livro aqui, olha, eu não tenho nem palavras, tá? Eu li os 2 primeiros livros há bastante tempo. Eu lembro que eu peguei essa série porque eu achei a capa interessante. Não foi nem assim por questão de indicação de outras pessoas, sabe? Foi mais porque eu achei a história interessante e peguei pra ler. E eu lembro que eu parei no terceiro livro, eu não tinha terminado a série, até que pouco tempo atrás eu decidi reler a série, né? Peguei desde o primeiro livro pra eu finalmente finalizar. Tem um vídeo aqui falando sobre isso, sobre a minha experiência dos Garotos Corvos, e eu fui marcando todos os livros. Foi muito incrível reler essa história. E Os Garotos Corvos, que é uma história meio complexa, vou tentar explicar pra vocês. A gente tem um grupo de meninos, justamente por isso que o título chama Garotos Corvos, e são 4 meninos que são amigos, eles estudam na mesma escola. Só que esses garotos, eles são completamente diferentes, cada um tem o seu problema, cada um tem a sua vida, né, a sua vida complexa, mas eles acabam se encontrando dentro dessa escola e juntos eles formam uma família. Acontece que eles estão em busca de uma coisa, de um objetivo em comum, e eles acabam conhecendo a Blue, que vai ser a 5ª parte desse grupo. A Blue é tão incrível quanto eles, e eles juntos formam uma família. Eles lutam pela família deles, eles têm muitas dificuldades, assim, cada um na sua própria vida, mas juntos eles têm esse objetivo em comum e eles lutam pra alcançar esse objetivo em comum, sabe? Se você quer uma fantasia diferentona, daquela que vai tirar você da sua zona de conforto, então pega Os Garotos Corvos. Se você quer uma fantasia mais clichê, uma fantasia mais não tão original, então não pega esse livro, tá? Porque eu sei que quando eu indico esses livros aqui, muitas pessoas ficam com vontade de ler. Já recebi muitas mensagens de pessoas que foram ler Os Garotos Corvos porque eu indiquei, mas acabam não se dando tão bem com a história porque realmente é uma história diferente. A Meg Stiefvater é uma autora que escreve histórias muito diferentes do comum, assim, ela sai mesmo da caixinha, e essa série pra mim é um dos melhores exemplos de uma fantasia que vai te tirar da sua zona de conforto e vai fazer você ter uma experiência diferente com o livro, sabe? Então, se você quer experimentar alguma coisa diferente, alguma coisa mais lenta, alguma coisa mais abstrata, então pega Os Garotos Corvos que você não vai se arrepender. E a família encontrada daqui, ó, Chef's Kiss. Eu juro que tá acabando, gente, só tem mais 2 indicações pra vocês. Essa daqui eu vou indicar com muitas ressalvas, tá? Porque é um livro que tem muitos gatilhos, mas eu não poderia não indicar pra vocês. Estou falando de A Toca das Raposas. Calma, deixa eu me explicar. A Toca das Raposas é um livro que inaugura aí uma trilogia, tá? São 3 livros que já estão publicados aqui no Brasil. A Galera Record fez esse favor pra gente e eles publicaram os 3 livros, não só isso, como tem um box deles. Quando eu tava aqui na internet um dia, e eu fiz uma amizade com uma garota chamada Carol, a gente começou a conversar. E a Carol, ela tem um gosto muito parecido com o meu. Só que eu sinto que a Carol se arrisca mais em outros livros que eu talvez não me arriscaria se não fosse indicação dela. Então muitos dos livros que eu acho, assim, muito bons, livros que chegam a ser favoritos, vêm de indicações da Carol. E a Carol leu esse livro
há muito tempo e ela amava essa história. Só que ela sempre me indicava e eu tinha muito medo de ler, porque é um livro que tem muitos gatilhos mesmo, tá? Assim, a história inteira tem gatilhos. E eu tava assim, sempre enrolando essa indicação. Eu li as outras indicações da Carol e nunca pegava esse livro aqui. Só que um dia eu decidi fazer um vídeo aqui pro canal, que era um vlog lendo Arco-Íris. E essa capa é laranja. E foi muito difícil achar livros laranja. Então quando eu vi esse livro no meu Kindle, nem tinha sido publicado aqui no Brasil ainda, eu decidi pegar pra ler. E pasmem, gente, quando eu li os 3 livros em 4 dias. O primeiro livro tem 200 e poucas páginas, o terceiro tem 300 e poucas páginas e o quarto livro tem 400 e poucas páginas. Então vamos supor que eu li umas 800 páginas em 4 dias, porque eu fiquei completamente obcecada por essa história. Então a indicação da Carol foi certeira. Apesar de eu ter chorado muito e sofrido muito com essa série, já indiquei essa série pra outras amigas que também amam o tanto quanto a gente. Assim, a Carol foi a nossa indicadora master, só que depois ela foi indicando esse livro e eu fui terceirizando a indicação dela, sabe? E por fim nós temos livros favoritos em mãos. Esse daqui eu recomendo que vocês assistam o vlog pra vocês entenderem a minha emoção ao ler essa história, porque o vlog tá legal, gente. E eu acho que esse vlog só fez sucesso por conta disso. Então eu nem vou entrar em muitos detalhes na história. De novo, estou indicando com ressalvas, porque tem gatilhos, mas eu peço que vocês assistam o vlog pra vocês entenderem a emoção que eu senti lendo esse livro aqui. E os outros 2 também. Por fim, a minha última indicação pra vocês é o meu mais novo favorito. Eu favoritei esse livro em outubro do ano passado. Eu tô completamente obcecada por essa história. Eu fiquei muito triste de não ter rabiscado esse livro inteiro quando eu li, porque eu não sabia que ele ia se tornar um favorito. E eu não vejo a hora de reler esse livro pra eu conseguir fazer isso. Eu quero usar marcador, quero usar post-it, eu quero lotar esse livro de coisa. E eu vou reler, gente. Logo mais estarei relendo esse livro, porque até hoje eu não consegui parar de pensar nele. Eu estou falando de Watch Over Me, da Nina LaCour. Eu sinto que todos esses livros anteriores são favoritos, mas quanto mais recente é a minha leitura, mais eu consigo ficar empolgada pra falar pra vocês. Não é que esses outros livros são menos favoritos, ou eles são, sei lá, menos empolgantes. É que esse daqui é o mais recente que eu li, então eu consigo falar dele com mais empolgação pra vocês do que dos outros. Esse livro aqui vai contar a história da Mila. É uma órfã que tá decidindo o que ela vai fazer da vida agora que ela terminou a escola. Por indicação ali da sua assistente social, ela acaba descobrindo um projeto que é uma fazenda onde esse casal cuida de crianças órfãs. Só que lá eles têm como se fosse uma comunidade. Então não é um orfanato, é como se fosse uma casa onde os mais velhos trabalham e eles ensinam os mais novos, para que todo mundo tenha uma chance na vida. E a Mila decide entrar nesse programa, né? Ela decide ir para essa fazenda, para essa comunidade, para trabalhar como professora de uma das crianças que tá lá. E até aí, gente, tudo bem, sabe? É uma história triste, mas ok. Acontece que, chegando nessa fazenda, a Mila começa a encarar alguns sentimentos que ela nunca encarou. E esses sentimentos são transformados em fantasmas. Todo mundo nessa fazenda tem algum trauma. Isso é muito claro, até porque eles são órfãos. Então assim, imediatamente eles já têm o trauma de serem órfãos. Mas são crianças que passaram por situações muito difíceis na vida. Então esse livro também tem gatilhos, tá? Menos do que A Toca das Raposas. Eu acho que esse aqui é um pouco mais sutil, assim, quando ele fala disso. Então a Mila, ela chega lá achando que ela vai ser uma professora, só que ela acaba tendo que enfrentar sentimentos que estavam guardados lá no coração dela, que ela nunca enfrentou. E esses sentimentos, como eu falei, eles são representados por fantasmas. Então eu acabei lendo esse livro na época do Halloween, porque eu achei que fosse uma fantasia de fantasma, gente. Mal sabia eu que eu ia sair destruída desse livro. Chorei. Gente, foi muito lindo. É um livro maravilhosamente lindo. Eu não consigo explicar pra vocês. Ele é simplesmente fantástico. E eu, como eu falei, não vejo a hora de reler pra eu marcar tudo que eu tenho direito nesse livro. Infelizmente, esse livro ainda não foi publicado aqui no Brasil, mas eu tenho esperanças de que algum dia ele possa ser publicado, porque a Nina LaCour é uma autora publicada aqui. Se eu não me engano, é a Intrínseca que lança os livros da Nina aqui no Brasil. Nós temos, acho que 3 ou 4, acho que 3 livros dela. Tem um outro livro que ela fez com o David Levitan também, que já foi publicado. Então, eu tenho sérias esperanças, gente, de que esse livro vai ser publicado em português em algum momento da nossa vida. E eu não vejo a hora disso acontecer, pra vocês também conhecerem essa história que é sensível, é uma história tão linda, é uma história que me emocionou pra caramba, fala muito sobre luto, tá? Porque justamente todos são órfãos, fala muito sobre encontrar a sua família verdadeira.
Found Family, fantasia, leve, tá? Não é nada complexa, gente. A única parte fantástica desse livro são os fantasmas. E se você acredita em fantasma, nem vai ser fantasia pra você. Mas esse daqui, ó, Found Family puro, tá? Maravilhoso. Eu me empolguei tanto com esse aqui que eu não falei, mas esse daqui também tem uma Found Family incrível, tá? Até porque eles são time. Então, assim, o nosso protagonista, ele se encontra nessa família e juntos eles formam um time pra jogar um esporte aí que vocês têm que ler pra entender. E essas são as minhas indicações de livros favoritos com Found Family, o meu trope favorito da história. Se vocês têm mais indicações de livros com Found Family que não esteja aqui, comenta aqui embaixo, porque eu estou sempre buscando indicações desse trope. Eu sinto que se um livro tem esse trope, eu imediatamente sou atraída por ele. Se você não é inscrito aqui do canal, eu acho que já deu pra você ter uma ideia de quais livros que eu gosto de ler por aqui. Apesar de ser uma pessoa muito eclética, eu sempre vou procurar trazer livros aconchegantes pra vocês, porque é o que eu mais amo fazer, ler livros aconchegantes. E fazer também vlogs de leitura temáticos. Deixei alguns vídeos aqui no card pra vocês conhecerem também outras histórias e conhecerem outros vídeos aqui do canal, caso vocês tenham chego por esse vídeo aqui. Mas, no geral, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, apesar de não ser um vlog de leitura, que é o que eu mais amo fazer. De vez em quando é bom fazer um vídeo de indicações, e essas são todas as minhas indicações de livros com Found Family, e todos favoritos, tá? Depois de falar muito, eu fico por aqui, e eu espero ver vocês no próximo vídeo aqui do canal. E a gente se vê lá. Tchau!